Bem-vindo ao nosso projeto Integrador 4, que tem como tema Análise Exploratória das Bases de Dados de Usuários do Metrô de São Paulo. Nosso grupo é o DRP Sorocaba, PJI 410, Sala 001, Grupo 015, composto pelos alunos Daniele Toassa, Emerson Leandro Agapito, José Carlos Lopes Rocha, Flávio Francisco Martins Borges, Luiz Paulo Bezerra dos Santos, Rodolfo Galati Machado. E nosso orientador é a professora Alessandra Campos dos Santos. Então, a grande demanda na cidade de São Paulo da frota automotiva vem gerando impactos negativos em quase todos os aspectos da vida, desde a saúde de seus munícipes até impactos ambientais, econômicos e produtivos em todas as esferas e um grande impacto na mobilidade urbana. Temos como alternativas os transportes em massa que ajudam a minorar esses problemas e, por isso, o sistema de metrô da cidade de São Paulo atende milhões de pessoas diariamente. Para auxiliar no planejamento de investimentos em transporte e buscar a otimização do uso das frotas, instalações de mais recursos, o metrô necessita conhecer o comportamento dos seus usuários e entender os padrões do trajeto. Os simples dados de deslocamentos coletados não traduzem essa inteligência. Sendo assim, necessária uma análise exploratória das bases para possibilitar as tomadas de decisões e predições de demandas futuras. Tendo em vista o que foi falado no slide anterior, a nossa equipe achou importante fazer uma análise exploratória das bases de dados de deslocamentos dos usuários do metrô de São Paulo, com o objetivo de criar uma inteligência em relação às projeções futuras de trajetos. Bem-vindos à apresentação do projeto Integrador 4 do curso de Graduação em Ciência de Dados Grupo 15, parte prática. Que dados utilizamos para o nosso trabalho do projeto Integrador? Optamos por trabalhar com dados coletados pelo metrô de São Paulo. Estes dados foram coletados a partir de 2017, são valores mensais de uma média diária de volume de passageiros e os valores estão expressos em milhares. Inicialmente, baixamos os arquivos disponíveis no site do metrô, que tem arquivos divididos nos tipos PDF e CSV, distribuídos ao longo de meses de pesquisa. Estes, por sua vez, também estão distribuídos em diversas estruturas diferentes. Quais procedimentos utilizamos? Para os dados que estão apenas em arquivo PDF, utilizamos uma ferramenta para convertê-los para o formato Excel. Em seguida, precisamos montar algumas rotinas VBA de conversão para um único formato. A partir dessa planilha única, fizemos a importação para uma tabela dentro do gerenciador do banco de dados MySQL. Baseados nessa tabela inicial, criamos uma base de dados normalizada com diversas tabelas de domínio, linhas, estações, linhas versus estações, dentre outras tabelas. Em algumas tabelas, nós acrescentamos algumas informações a mais, como latitude e longitude, a zona e cor, também na linha, para a gente melhorar a apresentação do gráfico. No final, criamos uma única visualização integrando todas essas tabelas, que foi utilizada para criarmos os gráficos do site. Qual foi o processo de criação do site? O site foi criado na ferramenta PyCharm na linguagem Python e Framework Flask. Também utilizamos o Plotly para a geração de gráficos e as bibliotecas de conexão com o banco de dados MySQL e o Pandas para consulta e manipulação dos dados e dataframes. Agora vamos para a apresentação do site. A partir da IDE do PyCharm, a gente dispara o site e a execução dele. Por serem dados
Geolocalizados, procuramos explorar essas informações criando gráficos que demonstrem comparativos e diferenças de volumes de passageiros de acordo com as características de cada estação ao longo do tempo. Basicamente, temos 3 tipos de gráficos construídos, cada um com suas características. O primeiro é o comparativo anual de linha. Para a geração dele, podemos passar os anos desejados, separados por vírgula e deixando em branco para apresentarmos os dados de todos os anos, além de escolhermos uma linha da lista. Neste gráfico, podemos fazer a comparação de volume de passageiros ao longo da linha por ano. Com mais de um ano, conseguimos comparar a evolução desse volume ano a ano. Conseguimos observar a redução de passageiros no período da pandemia, assim como a retomada conforme as vacinas foram fazendo efeito. Então, em 2017, 18, 19 tinha um volume padrão, em 2020 e 21 caiu e começou a ter uma retomada em 22. Com este gráfico, identificamos as estações que têm o maior volume de passageiros e percebemos que ou são estações de início e fim de linha ou são estações que fazem baldeação com outras linhas, trem ou rodoviária. O segundo gráfico é o comparativo entre linhas por ano. Este não contém nenhum filtro porque faz uma apresentação resumida de totais do ano entre todas as linhas. Conseguimos verificar a diferença do volume que existe entre as linhas. Também conseguimos verificar que elas praticamente obedecem a uma mesma mudança de volumes ano após ano. O terceiro gráfico é o volume por estação. Este gráfico nos permite fazer um comparativo geográfico entre as estações e regiões da cidade de São Paulo, verificando no mapa a diferença de volume de passageiros de acordo com o tipo da estação. Então, estações de baldeação com outras estações, com linhas de trem ou rodoviária que apresentam um maior volume de passageiros. Observando as demais estações, notamos uma maior uniformidade no volume. Com isso, procuramos apresentar uma amostra dos tipos de informações que podemos recolher dessas apresentações gráficas, realizar análises e gerar informações que identificam pontos de mudança de volume e comparações ano a ano entre as estações e linhas que podem nos ajudar a entender melhor o funcionamento do metrô da cidade de São Paulo. Com isso, finalizamos a apresentação do projeto integrador 4 do Grupo 15. Obrigado.